Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. A ideia de hoje é falar sobre psicanálise e para isso vou contar com presenças muito especiais dos integrantes do GEPA, do qual também faço parte. Tem o professor Renato, a Camille, a Jéssica. Gostaria de agradecer vocês pela presença. E hoje nós pensamos em uma temática que é comum a todos, né? As ansiedades geradas, muitas vezes, pela confusão que se faz sobre a função do homem, a função da mulher em sociedade, em relacionamentos. Eu gostaria de iniciar, né, a reflexão de hoje por esse ponto, que a gente vai construindo ao longo do nosso encontro. Então, muito obrigada a presença de todos. Eu agradeço muito. Vamos começar? Vamos lá, pode ser? Jéssica, assim, né, quando você trouxe esse tema, eu pensei que seria interessante a gente começar analisando o que a gente tem chamado ultimamente de ansiedade. Né, assim... muitas vezes a gente pega um termo e começa a banalizar esse termo de uma forma que ele acaba perdendo a adequação da experiência que ele foi criado para nomear. Então seria interessante a gente pensar o que a gente está chamando de ansiedade e o que seria adequado a gente chamar de ansiedade. Né? Que experiência que a gente poderia adequadamente nomear de ansiedade? Né? Então pensei logo de início, ansiedade não é uma coisa ruim. Ansiedade não é algo nocivo, não é algo que atrapalha. O que atrapalha é quando o sujeito não é capaz de tolerar a sua ansiedade. É quando ele não tem mecanismos para conter-se quando está ansioso. Então, uma crise de ansiedade é muito mais a dificuldade de lidar com a dificuldade, de lidar com a ansiedade do que uma exacerbação, né, ou uma elevação no nível da ansiedade. Não sei se para vocês faz sentido isso, né, mas eu acho que o pontapé inicial talvez fosse interessante a gente partir daí. E você traz a questão da crise de ansiedade. Muitas vezes eu percebo que acontece algumas distorções. Ou uma generalização. Tudo se torna crise. Às vezes você vai perguntar para o paciente, né? Então, o que seria a sua crise de ansiedade? Como que ela aconteceu? E às vezes esse paciente traz sobre um choro acumulado, um momento de embotamento, coisas que são necessárias, que sim, estariam dentro, mas que não é essa coisa da paralisação, né? Eu digo sobre uma crise de ansiedade que ficou no senso comum para tudo, né? Essa generalização. Então, começar também a colher ali o meu momento de crise, o que é que eu estou chamando de crise, né? Sem tentar rotular ali com outras pessoas em si. Tem uma coisa disso que vocês estão comentando que me preocupa e que toda vez é muito frequente, principalmente nas redes sociais, assim... O tempo todo tem algum post, algum comentário, algum meme querendo trazer uma situação de que a ansiedade ela precisa ser eliminada, né? Quando não controlada, que é uma palavra que também me causa até uma certa aversão quando ouço, como se a gente tivesse ali a possibilidade, né, o domínio de controlar algo, como a gente controla o nosso celular, né, as nossas coisas que são objetais, que são materiais, que são físicas. E a gente está falando de um sentimento, a gente está falando de algo que faz parte da nossa condição humana, né? Então, todas as vezes que eu vejo algum meme, e assim, é impressionante o alcance que isso tem, né? Da pessoa ali se posicionando no sentido de a pessoa ansiosa, né? Viver com ansiedade é muito ruim, eu queria viver sem. E aí eu fico pensando... Mas como seria viver sem ansiedade, né? Isso não é possível. Em que momento que a gente perdeu a mão, né? E começamos a pensar que realmente, né?
É preocupante também que alguns profissionais, né, que precisariam estar ali compreendendo melhor o funcionamento da própria ansiedade, estão também tentando diferenciá-la, né, catalogando ela como algo patológico, a ansiedade patológica, ou a ansiedade que é natural, e é muito delicado tudo isso, porque não temos como construir uma relação saudável com o nosso próprio sintoma se a gente não conseguir compreender que isso faz parte da nossa condição humana, né? Então, viver sem ansiedade não é possível, né? Isso não é real e faz parte também, entra aí do que a gente está falando na ordem das ilusões, né? Os mecanismos que a gente vai criando, justamente muitas vezes porque não temos ali pessoas, né? Um ambiente emocionalmente saudável e maduro, né, para acolher essas emoções. Então, quando a gente não consegue viver essa experiência dentro de casa mesmo, né, o quanto que isso vai repercutindo e vai ganhando desdobramentos, e hoje com as tecnologias a gente tem uma disseminação muito grande, né, desse e de outros tantos assuntos que nós temos. Mas que realmente, assim, me causa uma preocupação muito grande nesse tema, né, o quanto que as coisas estão muito deturpadas. Nossa, que importante a contribuição. E você toca num ponto muito importante, Jéssica, que é a questão do ambiente familiar. O quanto um ambiente instável, desregular, até mesmo o modelo que se tem dentro de casa, de função materna, função paterna, pensando nessa ideia de dificuldade de reconhecimento do papel de cada um, o quanto isso pode aumentar ainda mais essa instabilidade para aquilo que estamos chamando, então, de ansiedade. Exato. Eu entendo que a psicanálise vê a ansiedade como culpa. Então, do que é que nós estamos nos culpando? Do que é que eu estou me cobrando? Para ter uma cobrança quando ela está muito externa, muito extrema, significa então que está havendo um ego desnutrido, uma falta de reconhecimento. Acredito que a gente possa falar um pouquinho dessa relação inicial ali como modelo, né, de base, de casa, para construção. Por que surge? Por que sentimos, então, essa ansiedade? Já que ela está presente em todo mundo, nós não conseguimos controlar, né? Falando das cotas que o professor Renato nos traz no grupo de estudos, a cota de cada um dentro da personalidade. Me faz sentido pensar muitas vezes assim, como que o ser humano hoje traz isso, qualquer sentimento como sendo uma doença, né? Nesse sentido, assim, é como se a gente não pudesse ter o sentimento. Então, a gente não pode mais sentir hoje nada. Então, você não pode ter o medo, a insegurança. E eu até, assim, fico na dúvida, vou dizer assim, de como separar realmente o que eu tô sentindo, assim. Então, como colocar que eu tô sentindo uma ansiedade sem ter o medo e a insegurança, sendo que essas partes me levam a ter uma ansiedade, né? O meu medo, a minha insegurança, a minha dúvida, porque eu não tenho a certeza do que vai ser. Então, eu trago, assim, até... eu recebo, geralmente, muito, assim, na clínica, a pessoa trazendo, assim, eu tô com crise, eu tô isso, eu não tô conseguindo fazer, eu não consigo... A questão do controle, eu não consigo controlar, o que eu faço? Né? Então, vamos lá, igual você falou, pera lá, o que realmente você tá sentindo? Né? O que tá acontecendo no seu ambiente ali familiar? O que tem acontecido? O que você tá realmente sentindo? Vamos falar sobre quais são os acontecimentos, porque muitas vezes é aquele sentimento, igual você falou assim, que vem... É muito um sentimento de culpa, porque é como se eu não estivesse dando conta, então é o que eu deveria ser e não do que eu tô dando conta de ser, do que eu tô fazendo. Então eu sempre começo a imaginar, tendo ilusões, né, de coisas que eu deveria fazer, de coisas que eu deveria falar, de como que eu deveria agir, de como os outros vão me ver, principalmente. Então aquela falta de reconhecimento. Eu acho que o ser humano cada vez mais tem buscado sempre um reconhecimento muito do outro, do que olhar para si mesmo. É sempre preocupado muito com o que o outro vai falar, o que o outro vai dizer, como a sociedade vai me ver, como que eu tô sendo vista, e muito menos um olhar para si lá dentro do que realmente a gente dá conta de ser ali, do que a gente tá sentindo. É um esperar pelo sentimento do outro, que a gente não tem o menor conhecimento, a menor capacidade de sentir o que o outro tá sentindo, do que o olhar para o nosso sentimento. Freud coloca, ele chama atenção para dois modelos, né? Ele chama atenção para formulações sobre dois
modelos de funcionamento mental. Então ele vai propor lá processo primário e processo secundário. O processo primário funcionando pelo princípio do prazer, onde o sujeito busca o prazer o tempo todo, onde não há possibilidade de tolerar frustrações, desconfortos, não é? E o outro funcionamento que é o princípio da realidade, né? Num processo secundário, onde ele vai abrindo mão dessa satisfação imediata e vai aprendendo a tolerar os desconfortos, as frustrações. Hoje, por conta de uma ineficiência, né, no cumprimento da função materna e da função paterna, as pessoas estão cada vez menos capazes de tolerar frustrações, capazes de funcionar pelo princípio da realidade, considerando alguma coisa além da sua satisfação imediata, né? E o que acontece é todo esse desdobramento. Tudo exacerbado. Então, tudo aquilo que seria de um funcionamento saudável, se o sujeito fosse capaz de tolerar frustrações, passou a ser patologia. Então, ansiedade é patologia, angústia é patologia, depressão é patologia. Né? Então, tudo aquilo que poderia ser, de alguma forma, integrado, né, num funcionamento saudável, hoje passa a ser patológico por conta do sujeito não estar preparado para tolerar frustrações. Onde ele aprende a tolerar frustrações? No colo da mãe. De que mãe? Aquela mãe que esteja sendo resguardada pelo pai. E este modelo de família está cada vez mais raro. Ou, né, eu posso estar muito enganado. Né? Porque é muito difícil a gente avaliar com muita precisão isso, mas me parece, né, dentro daquilo que a gente recebe na nossa clínica contemporânea, este modelo de uma criança que pôde contar com o colo, né, da mãe, um colo afetuoso da mãe, resguardada pela proteção do pai, tem sido cada vez mais raro. Faz muito sentido. E até entra muito... acredito que seja importante a gente pensar, porque se diz que a ansiedade é o mal do século. Mas, na verdade, olhando para isso que a gente está construindo, me veio também aqui, uma vez que o professor nos trouxe, várias vezes, falando sobre o reconhecimento da importância do outro, reconhecer que o outro é necessário. E aí eu vejo, assim como a Jéssica e a Camille trouxe, essa coisa das redes sociais e das vendas, né? Utilizando muitas vezes o ganhar, né? Ali, o capitalismo sobre esses nomes, essas nomenclaturas, esse descarte da função. Então, eu vejo divulgando a função paterna é desnecessária, a função materna. Esses dias eu vi até uma reportagem que estão tentando construir úteros artificiais para se gerar um bebê, né? Então, assim, a que ponto estamos chegando para dizer assim, olha, a função materna é desnecessária, ou ela pode ter também uma instabilidade, a coisa da rotatividade. Porque quando a gente fala também das funções, a gente está falando de uma estabilidade, de uma frequência. Não são pessoas perfeitas, tem a imperfeição, mas tem a tentativa diária de estar ali. Não é aquela coisa do terceirizar. E quanto mais terceirizado, mais ansiedade, mais desconfortos. Jéssica, olha só Claro. fazer um adendo nisso que você está falando, assim, ó. A função materna, ela passa a ser desnecessária se aquela cria que está sendo desenvolvida estiver sendo desenvolvida para o abate. Então, se você tem, né, vamos pegar uma granja, né, de aves. Se você tem uma granja de aves para abate, você não precisa que a galinha choque os ovos. Você pode colocar na chocadeira, vai nascer, vai crescer e vai para o abate. Então, se você estiver sendo criado para o abate, você não precisa de função materna nem função paterna. Perfeito. E aí a gente pode pensar nas substituições, né, nos desvios que vão surgir a partir daí. Porque nessa tentativa, né, nessa falsa tentativa, não sei, nessa premissa que surge, é como se o remédio ali, o ansiolítico,
né, o remedinho para dormir fosse a nova canção de ninar, né, os tablets, os aparelhos eletrônicos, né, estão sempre ali. Exatamente, é a chupeta, né, a chupeta do século XXI, é o que a gente mais tem de atual. E aí, dentro disso tudo, é como se fossem se criando várias sucessões ali para substituir as funções. E quando a gente se dá conta, tudo que a gente está vivendo é tão mecânico que quando a gente começa a pensar um pouquinho mais profundamente, o que a gente entende por acolhimento, né, foi totalmente perdido, foi totalmente por água abaixo, foi totalmente substituído. Por quê? Porque tem outras finalidades ali que é a obtenção do prazer imediato, né? É isso que o professor trouxe do modelo inicial da psicanálise, né, do Freud trazendo para nós o que é o processo primário, nessa busca incessante pelo prazer imediato ali, aquilo que não pode ser tolerado, aquilo que não pode ser contido, acolhido, né, suficientemente de uma maneira saudável dentro, né, das relações familiares, e o quanto que a extensão disso vai se propagando de outras formas e tudo vai criando uma grande estrutura, né, mas é uma estrutura tão ilusória que quando a gente está pensando em crise de ansiedade, é como se essa estrutura ilusória fosse mesmo tivesse ruindo ali, né? Acho que é a realidade se apresentando de uma forma natural, né? Muitas vezes. É agradável? Nem um pouco. Mas toda vez que a gente está lidando com as nossas questões da ansiedade, quando a gente está acolhendo uma pessoa que está ali sentindo, né, trazendo os teus sintomas e as manifestações desses sintomas, não existe uma resposta mágica, uma palavra mágica, uma atitude, um remédio que você tome e passe, né? Dentro de um vínculo, existe a construção, né, de elementos para lidar com tudo isso. Então, realmente, acaba, né, quando vocês mencionaram tudo isso, me acaba vindo essa grande estrutura que essa cortina de fumaça que cobre toda a realidade mesmo. Não sei se faz sentido. Claro. Tem uma... Quer falar, Camille? Deixa eu só dizer uma coisa que me veio agora, que assim, o tema da ansiedade e dizer que a ansiedade é um mal contemporâneo, né? É muito interessante porque nós temos uma configuração contemporânea de pressa. Tudo precisa ser muito rápido. Tudo precisa acontecer muito rápido, né? Há 20, 30 anos atrás não se falava de fast food, né? Não tinha, essa palavra era inadmissível, né? Uma comida boa levava tempo para ser feita. Ninguém tinha tanta pressa antigamente. Tudo levava um tempo e existia a capacidade, a partir dessa disposição a tolerar os desconfortos, existia uma capacidade de respeitar o tempo das coisas. E hoje isso foi sendo perdido, foi sendo desfeito, foi sendo dissolvido. Então, quando a gente procura ali a raiz semântica da palavra ansiedade, ela tem a ver com o tempo, com a sensação de que o tempo está passando, a sensação de que não vai dar tempo. Então o sujeito ansioso é aquele que parece que está olhando no relógio o tempo inteiro, ele está o tempo todo se sentindo insuficiente, né? Por conta desta configuração total, né? Configuração que a mãe que estava com ele no colo, ou que muitas vezes nem tinha ele no colo, né? Não estava ali porque estava correndo atrás de sabe lá o quê, né? Do pai que muitas vezes ele nem conheceu, nem sabe quem é direito, né? E vai conhecer anos depois e olha um para a cara do outro e são dois estranhos, né? Quem é essa pessoa? Né? Essa pessoa se desenvolveu, está com 2, 3, 4, 10, 11, 20 anos e eu não conheço essa pessoa porque eu não convivi com ela, eu estava correndo atrás de sabe lá o quê. É engraçado como o ser humano tem se tornado cada vez mais contraditório, né? No sentido assim, o professor falou,
a gente vive num mundo com uma pressa, e ao mesmo tempo que tem essa pressa de que tudo ocorra no imediatismo, vem em contrapartida aquela busca pelo retardar o envelhecimento, né? Então, assim, a gente tem a parte do querer uma pressa para conquistar tudo e ser daquela forma, mas quer retardar que chegue uma parte do envelhecer, de que a gente tenha uma maturidade. Então, é uma coisa contraditória que a gente fica naquela luta da gente com a gente mesmo, assim. Dá a impressão de ser com o outro, né? A gente tem essa ilusão de ser uma comparação ali, de olhar do outro, mas no fundo a gente tá com aquela luta da gente com a gente mesmo. E acho que é isso que gera mais essa ansiedade, pela dúvida de eu não olhar para mim, de eu estar olhando o passo do outro ao invés de estar olhando ali o chão que eu tô pisando. Então, mas você vê como é que é, Camila, assim, o sujeito olha, o sujeito acaba, o sujeito acorda de manhã, ele olha no espelho e ele começa a ver as rugas, começa a ver cabelos brancos, ele fala, meu, o tempo passou, né? Não vai dar tempo, eu vou Como ter que assim? fazer alguma coisa, né? Eu tenho que aplicar um botox, eu tenho que fazer, né, uma plástica, eu tenho que... Como O se tempo isso todo, paralisasse o tempo, né? Isso faz muito sentido e me faz pensar em alguns pontos. Se nós voltamos ali na infância, nesse início, mãe, bebê, o pai em conjunto, hoje, principalmente, é tanta informação sobre o que é ser pai ou mãe, ou qualquer outro lugar da vida, né? São tantas informações, é tanta gente postando. Às vezes a pessoa nem acorda e se olha no espelho, ela vai olhar no Instagram e ela vê aquelas fotos editadas com filtro e fala: nossa, olha, fulano já acordou assim, ou já fez tantas coisas, nessa cobrança do que o outro já fez, tentando medir aquilo que eu estou disponível. A Marilda muitas vezes traz pra gente pensar, e faz muito sentido, sobre querer fazer algo, mas a disponibilidade. Eu estou disponível para. E isso se encaixa muito na criação dos filhos, né? Porque às vezes você pode parar para perguntar, principalmente se está dentro dessa demanda do eu tenho que fazer, qual é a cor do filho do seu bolho, qual que é o cabelo, qual que é o desenho preferido. Quem já teve na dinâmica do atendimento infantil ou conversando um pouquinho sobre isso com qualquer pai ou mãe, às vezes vai perceber essa ausência maior, né? Eu não sei do que o meu filho gosta, eu não sei a cor preferida. Ou seja, às vezes eu posso nem ter convivido fisicamente, está todo mundo dentro da mesma casa, mas ninguém se vendo, ninguém se ouvindo, porque tá tudo dentro muito dessa coisa do eu que o professor Renato trouxe. E me fez chamar a atenção um pouquinho essa coisa do tempo, que eu vi algumas pessoas falando a respeito e achei interessante a reflexão. Como na pandemia todo mundo ficou dentro de casa, a grande maioria pelo menos, né, dentro de casa fechado, trouxeram algumas coisas como se o tempo hoje passasse mais rápido do que antes. A questão é que ali você talvez poderia esperar um pouco mais o tempo de cada coisa, como preparar um bolo, em vez de passar ali e comprar um bolo pronto. Enfim, esses detalhes que fazem muita diferença sobre a espera. O tanto que se coloca de expectativa numa criança que tem que ser bilíngue, que tem que falar não sei quantas, né, tem que fazer e faz robótica. Juntou piano, violão, Uma agenda cheia, né? com Mais que um adulto. Uma criança hoje em dia tem tantas coisas pra ter que ticar ali. E como que essa criança não vai ser ansiosa lá na frente, se não pode nem ser criança? Quando só? você o atendimento infantil possibilita, né, esse olhar mais próximo das realidades. E toda vez que eu vejo a agenda de uma criança, às vezes mais cheia do que a minha agenda, porque é um compromisso atrás do outro, né? A criança ela não tem tempo de ser criança, né? E aí quando a gente abre ali a porta da clínica, né, a psicanálise clínica, e a gente oferta aquele espaço para a criança ser ela mesma, é com satisfação, é com brilho nos olhos, é com verdade que a criança fala, nossa, como é bom estar aqui. E a gente sabe que realmente é bom estar ali, porque ali ela não tem uma obrigação, ela não tem uma tarefa para cumprir, ela não tem que demonstrar um bom desempenho de nada, ela pode apenas ser ela. Né? E quando ela tem um sintoma mais ansioso, seja ali fisicamente, uma coceira, uma coisa ali mais física, né? Uma somatização mesmo da ansiedade, a gente pode acolher aquilo, a gente pode, né, perceber junto com ela, nossa, eu tô percebendo que você tá se coçando bastante hoje, né? Tá tudo bem, você tá mais ansiosa, como é que... E a gente vai conseguindo falar sobre aquilo, a gente vai conseguindo tocar, né, nesses pontos mais
mais singulares mesmo, porque cada um tem uma forma de demonstrar ali aquilo que está sentindo. E quando você olha para a necessidade dos pais, da escola, é o oposto disso. A criança ela não pode sentir, ela não pode manifestar o que ela está sentindo, porque os próprios pais não dão conta das próprias ansiedades. Então, assim, se eu não consigo acolher a minha ansiedade, como é que eu vou acolher a de outra pessoa? Preciso medicar, preciso pagar para alguém fazer isso. Então, mas você vê assim, ó, uma criança, ela tem a agenda cheia. Ela faz violão, ela faz inglês, ela faz judô, ela faz uma série de atividades, né? Até musculação agora. Faz academia, faz um monte de coisas. Por que que ela faz tudo isso? Será que não é porque os pais não dão conta de estar junto com elas? Será que isso é realmente como uma tentativa de enriquecer a criança de alguma coisa ou é de desobrigar os pais de estarem com ela? Perfeito, professora. E aí o rapaz, já vou contar uma historinha para vocês. O rapaz foi preso e o pai chegou para visitar o filho preso. Ele chegou na cela, olhou e falou assim: puxa vida, hein, rapaz, mas você sempre foi a minha decepção mesmo, né? E aí ele ouviu em outra cela: pai, eu tô aqui. Ele estava falando com outra pessoa, ele não estava falando com o filho dele. Ele nem sabia quem era o filho dele. Faz muito sentido. Eu vejo hoje muito assim, as crianças, na verdade, elas não são filhos de funções paterna e materna, elas são filhos de uma expectativa de pessoas frustradas. Então, aquilo que eu me frustrei, que eu não pude fazer, que eu não pude realizar, então hoje eu tenho uma pessoa ali que vai fazer por mim, vai ser essa realização minha. Então, acho que é por isso até me faz sentido, assim, quando eu vejo, assim, muitas crianças com essa questão de agendas, além daqueles pais não darem conta de estar com aquelas crianças presentes mesmo nas funções ali, mas nesse sentido colocando elas para que elas realizem os sonhos que elas tinham, né? Então assim, eu nunca pude ter isso, meu pai nunca pôde pagar aula para mim, então agora eu vou fazer, e nem pergunta se a criança quer, Então, né, Gabi, de fato. assim, desculpa te interromper, mas quando é assim, ainda tá bom. O duro é quando não é nem isso, é assim, ó, vai lá pro judô porque eu não suporto mais você. Exatamente. Vai lá pro inglês para você ficar uma horinha sem eu precisar ouvir sua voz. Exatamente. Ou eu vou procurar um triste, internato, né? É. Existem até configurações. Me desculpa, sabe, Não, Camila, imagina. mas eu disse, assim, concordo com você, mas você percebe, a coisa tá num ponto que Eu vejo assim, a configuração da família hoje, eu acho que se tornou até complicado. O que de fato é família? Acho que as pessoas estão tendo filhos apenas por ter, né? Porque assim, agora eu namorei, eu casei, então agora eu tenho que ter um filho, né? Ficou assim vazio, ou meu casamento às vezes tá com uma crise ali, eu vou ter porque aí junta mais o casal, então vai muito nessa questão. Sem olhar para o que realmente vem junto com aquele filho, porque vem muitas renúncias. De fato, as renúncias são bastante dolorosas, né? Sou mãe, né? Então, tenho 2 filhos. Então, as renúncias são grandes e são muito dolorosas. É difícil lidar com isso, é muito frustrante. Só que tem aquele lado que você sabe, aquilo é um temporário, porque aquela pessoa, ela vai depender de mim, porque ela é pequena ainda. Então, ela depende, assim como eu lá atrás já dependi dos meus pais. Então, eu acho que o que falta ao ser humano também é olhar um pouquinho para isso. A criança hoje vem, é como se ela já tivesse que nascer pronta. Então, é onde muitas vezes adultiza-se a criança, né? Então, assim, você não, igual a Jéssica falou, não pode ser criança. Lógico que não, ela já tem que ser um ser que me ajuda ali nas tarefas de casa. Tem que ter um ganho, que eu não né? vou ter que fazer a comida para você. retorno. Daqui a pouco vão colocar para trabalhar, eu não duvido. Assim, bom, já tinha, né? Aí colocaram hoje assim, um pouco assim, antes as crianças trabalhavam, aí hoje que melhorou assim, entre aspas, né? Nós Eu vou colocar. Nesse caso, a gente acaba voltando na questão de tolerar a frustração. Exatamente. Por quê? Quando eu vou entender que se existem conscientemente olhando possibilidade de 10 coisas, eu não estou disponível para 10 coisas. Eu vou estar disponível para uma coisa. E vou estar perdendo, entre aspas, as outras 9. E isso é a vida. Então, não tem como eu viver a função materna e não abrir mão de outras coisas. Não tem como, para nós, quando a gente vai para o consultório, a gente precisa abrir mão da nossa família, a gente precisa abrir mão dos nossos problemas,
para poder acolher a dor do outro. Da criança, a mesma coisa. Por que às vezes a criança quer levar o analista para casa? Porque ele quer levar aquele ambiente para casa. O ambiente onde eu possa existir lá na infância, coisa do ser o principal, mas não significa que os pais não têm outros compromissos. A casa precisa ter um andamento e a criança precisa também, acho que também isso entra numa demanda, a coisa é da frustração. A criança, ela precisa se entediar. Porque o adulto vai entediar, né? A gente precisa tolerar o tédio, porque senão você fica sempre buscando. Como as redes sociais é apenas um dedinho que clica, né? E tudo já muda, informação, você é... Não existe essa palavra, a gente fica feito zumbi mesmo ali, né? Aprisionado, dependendo de como tá a estrutura. Tudo isso depende da estrutura emocional de cada um, porque você pode usar as redes sociais de forma nutritiva. Você pode se conectar a coisas que vão te construir, ou eu posso usar ela também para me ferir, para ser um instrumento para falar o quanto eu sou incapaz, enfim, me perder naquela ilusão. E aí a gente entra já no nosso dia a dia, né? O quanto é benéfico para aquele que dá conta de ver o processo de análise. Então, eu posso ter dificuldades com função materna e paterna e posso levar ali para pensar com o outro. Como que eu vou conseguir transformar isso? Não vai ficar perfeito, mas como que dá para melhorar esse ambiente? É um caminho. A psicanálise tem sido um caminho para ajudar a lidar com os adoecimentos que são comuns. Olha só, deixa eu só fazer um adendo disso aí que você está Claro. falando, Jéssica. Assim, ó, outra contribuição fundamental do Freud são as fases do desenvolvimento libidinal. Então ele vai dizer assim, ó, tem uma parte da vida, a primeira parte do desenvolvimento libidinal, o bebê tem que aprender a se alimentar. Então é a fase oral. Então a boca é hiper excitável, porque não é só, né, a via de alimentação, mas também é a zona de satisfação sexual, segundo ele, né? Então, a mãe, junto com ele, vai criar um recurso de alimentação bem-sucedido. Então, ela precisa estar ali para isso. Numa segunda fase, a fase anal, onde ele vai aprender a evacuar de maneira adequada. Né? São várias fases. Cada fase dessa precisa da presença da mãe. E hoje, você ouve o absurdo que se chama, que se diz, tempo de qualidade. Então, se você tem tempo de qualidade, você não precisa ficar o tempo todo com seu filho. Não, minha amiguinha, você precisa estar com ele porque ele não vai esperar você estar com a sua disponibilidade do tempo de qualidade para ele manifestar as necessidades que ele vai ter de ter a mãe presente para estar com ele naquele desenvolvimento, naquele desafio, daquela fase. Ele não vai esperar você segurar a vontade de fazer cocô para você, a hora que você estiver disponível, levar ele no banheiro e cantar a musiquinha do cocô saindo. Não. Exatamente. E a tia da escolinha, a tia da creche ou a vovó não vai ter a paciência que a mãe vai ter. Se contar com a sorte. Mas é aí que é entregue para a vida. Não é? Talvez você tenha alguém que possa cuidar ali, mas na grande maioria... E é essa coisa do perdido, né? E aí fica essa busca constante. Aonde é que estão as figuras que me olham, que me reconhecem? Faz muito sentido. E assim, ó, é muito interessante, né? Eu gosto demais das formulações religiosas. Eu acho que até o segundo... Daqui a vai pouco? ser esse tema. Sim. Então vou adiantar uma coisa interessante, que é assim, né? A mãe ganha o bebê. E aí ela fica assim, eu preciso voltar a trabalhar. Porque se eu não voltar a trabalhar, depois eu não vou dar conta de me inserir novamente no mercado. Porque eu preciso mostrar que eu sou isso, aquilo. Ela faz isso com a ajuda das pessoas em volta. Nossa, mas põe na creche. Exato. Coloca pra babá cuidar.
Não é isso? Socializar. Não é? Terceiriza. Tem que socializar. Você tem que ter a sua vida. Você vai perder seus clientes, você tem que ter sua vida, né? Deixa a criança nos cuidados de terceiro, de um terceiro desconhecido. Você tem Quanto que mais voltar. cedo a criança for para a escola, mais coisas ela vai aprender o quanto antes ela começar, né? Isso, não desenvolve. é? Se né? desenvolve bem. Tudo de pior que eu aprendi na minha vida foi na escola. Eu só aprendi porcaria na escola. Desculpe, professores de plantão, mas também sou professor. Só aprendi porcaria na escola. Tudo que eu aprendi na escola, nunca mais eu usei. Só usei para a prova que eu ia fazer. Decorei, fiz a prova, tirei nota vermelha, não fiz o que devia ter sido feito e esqueci tudo aquele pouquinho que eu verdade. tinha. Né? Mas tudo bem. Então, assim, ó, qual é, né? Seja feita a vossa vontade, assim como está no Pai Nosso. Qual é a vontade de Deus? Você tem um filho no colo. Que você volte para trabalhar ou que você cuide daquele pequeno que está no teu colo? Não, mas seja feita a minha vontade. Pouco importa. Isso se eu não arranquei essa criança do útero antes dela nascer, porque é a minha vontade. Então, essa é a sociedade contemporânea. E aí você fala sobre isso, as pessoas veem, os haters, né, na rede social, veem assim, como que você usa a psicanálise para a sua ideologia, meu amigo? Assassinato não é ideologia. Arrancar um bebê do útero não é ideologia, é assassinato. Me desculpe. Agora, uma mãe pode até arrancar um filho do útero. A mãe pode até arrancar um filho do ventre, mas ela não pode. Será que a gente vive uma nova vida dentro daquilo que veio? Então, assim, porque a partir do momento que eu tô continuando, a minha vida tá seguindo, eu tive algo que surgiu novo ali, eu tô olhando para aquela realidade, então é dentro daquela realidade que eu tô vivendo. Olhar para o passado já não faz mais sentido, porque eu já não tô mais ali. Então, se eu tive um filho, eu não abdiquei, eu só tô continuando a minha vida num novo caminho. E é interessante que é assim, né, Jéssica? Você não é mãe ainda, né? Não. Mas assim, nós temos aqui na mesa duas mães que são profissionais muito bem-sucedidas na psicanálise e que não precisaram abdicar de nada. Ou toleramos aquilo que abdicamos de outras coisas, porque, né? De alguma... Mas nem tudo vamos ter, mas se vocês a vida tivessem continuou. se vocês sim. tivessem tido algum prejuízo, vocês não estariam aqui. É, exatamente. Pensando, falando. Pelo contrário, eu acho que eu só tive uma maturidade, eu acho que foi diferente, né? Eu falo assim, a partir do momento em que eu me tornei mãe, eu comecei a realmente, eu acho que ali a ter realmente uma maturidade. Eu acho que antes eu vivia muito mais ilusão. Eu vou dizer assim, antes eu tava naquela busca era festa, saía, eu vivia numa questão que eu não me olhava. A partir do momento que eu tive uma outra pessoa que eu tive que cuidar daquela pessoa, foi onde ali começou realmente o cuidado comigo para eu cuidar daquela pessoa. As renúncias, né? Então, as renúncias. E eu não diria assim renúncias, é igual eu falei, eu acho que minha vida teve uma modificação. Né? Esses dias eu até usei um exemplo, assim, que eu fiquei reparando, eu lembrei dos meus filhos ali, porque teve uma pessoa próxima que também teve bebê, e eu fiquei olhando a pessoa até no dia do aniversário do Ravi, fiquei olhando assim, ele dando os primeiros passos. Então, assim, a cada momento a gente tá dando um primeiro passo, né? Todos os dias a gente dá um novo primeiro passo. É em busca de algo que a gente não sabe se vai alcançar ou não. Muitas vezes ali tem a ilusão, mas a gente vai se adaptando ao jeito que a gente está vivendo. Então, agora eu tenho esse obstáculo, então eu tenho que ir por aqui. Não, agora eu tenho isso, então agora eu tenho que ir por aqui. Até que a gente chegue naquilo, mas olhando para a realidade. E aí, Camille, a gente entra naquela proposta que o professor sempre traz para nós pensarmos sobre a nossa capacidade de renunciar, de adiar os nossos desejos, né? E aí a gente vai ter uma quebra, né, do narcisismo. Então, assim, aquilo que antes, para mim, era, sei lá, inevitável, vinha em primeiro lugar, agora ele passa a entrar em uma outra ordem. Por quê? Tem uma outra coisa, uma outra vida, uma outra pessoa que importa além disso tudo, né? Muito além daquilo que eu gostaria. Daquilo que a gente aprende ali, que você, né, quando realmente uma quebra de narcisismo, né, então é nesse sentido a renúncia. Então você vai adiar,
né? Mas acredito que sim, a gente vai continuar caminhando de acordo com as condições de cada um, mas tudo dentro do seu devido lugar, se isso puder ser acolhido e bem amparado, junto do seu parceiro, junto do pai, aí tem outra construção, né? Eu acho que a gente fica até numa condição assim, eu acho que igual eu falei e você tem falado, no sentido assim, até o professor sempre usa essa palavra bastante, eu gosto bastante. Acho que quanto mais integrado a gente tá, quanto mais olhando estiver de acordo com a realidade, então não vai ser um adiar ou uma renúncia, você vai olhar para aquilo. Então, dentro da necessidade do momento é aquilo. Pode até ser que seu sonho mude, né? Então, aquela questão que você adiou, você vê que era apenas uma ilusão, porque não era de fato o que você estava sentindo. Pois é. E o que você passa a sentir é diferente. Então, assim, dentro do que você está vivendo, você vai ter aquele sentimento. Como vai ser daqui para frente? E assim, né? Desejo, a gente renuncia. Vontade, a gente adia. Né? Então, Exatamente. a vontade e necessidade básica. Eu posso, no máximo, adiar. Agora, o desejo, ele foi feito para ser renunciado. Pelo menos dentro de uma medida. Não é isso? E só completar assim, Jéssica, a Camille falou acordo com a realidade, integração e acordo com a realidade. São as duas expressões que eu uso bastante e que, assim, quem nunca viveu uma experiência de integração, quem nunca viveu uma experiência de acordo com a realidade, é muito difícil para entender isso. Você pode tentar explicar o que é um acordo com a realidade. Você pode tentar ali o tempo todo detalhar o que é estar integrado. Você pode dar um curso sobre integração e acordo com a realidade. Mas se você não viveu um acordo com a realidade e não se integrou dentro da sua personalidade, me desculpe, vai ser impossível explicar isso para você. Faz muito sentido. E, bom, o papo tá tão gostoso, a gente já tá caminhando pro finalzinho e acredito que para fechar tudo que a gente falou, nós estamos falando sobre as funções. E quando a gente pega esses dois elementos que o professor trouxe agora, quando você consegue se integrar, você está num ambiente saudável, aí você consegue olhar para sua necessidade, para a vontade e começar a gestar ela. Quando a gente fala da criação de um filho, né? Ou quando a gente fala do próprio estar ali com o paciente, o analista, você precisa se preparar o interno, criar o espaço do que é possível para receber. Porque aí você vai ter alguém que vai se sentir amado, seja no setting terapêutico, seja na extensão da família, e aí você consegue ter, então, esse equilíbrio das cotas internas. E assim como a gente falou um pouquinho sobre a criança que é deixada, né, para os terceiros, uma hora o papel vai se inverter. E aí você tem também, quando você é cuidado na infância, aquele que vai cuidar também na velhice e também não vai terceirizar esse cuidado para qualquer outra instituição. A gente tem os dois pontos onde a gente está frágil, o início da vida e o final da vida. E aí todo o percorrer é para conseguir lidar. Agradeço muito vocês, espero que a gente possa viver novamente essa experiência em um outro momento e deixar aqui para todos o convite. Agora nós vamos lá para o site lá para o YouTube do Gepa Psicanálise. Vocês vão ter embaixo dos vídeos ali as descrições, para a gente poder fazer um bate-papo com outros integrantes também, para falar um pouquinho sobre as formulações religiosas e a psicanálise. A gente já fez aqui alguns pontinhos importantes, mas vamos dar sequência a partir daí. Muito obrigada. Gostariam de finalizar dizendo algo? Eu quero agradecer a Jéssica, que deixou o Ravi lá com o Carlos, sendo cuidado com o papai. Agradecer a Jéssica, que veio lá de Marília, nós estamos em São José do Rio Preto, ela veio de lá nos prestigiar aqui. Agradecer a Camille também, que deixou lá o João e o Benício também, né, para estar aqui, né? E eu também deixei, né, meu papai e minha mamãe, que hoje são meus filhinhos, né, os filhotes, né? E agradecer pelo convite. Pois é, muito importante. Quero agradecer também o seu convite, né? Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Como o professor falou, até vou anunciar, né? Ficou um psicanalista também exercendo a função paterna, né? Para que a gente possa, então a gente vai fazendo essa questão,
essa adaptação, né, para que todo mundo possa participar. Então, quero agradecer também a todo mundo. Muito Eu que obrigada. agradeço também, gente, pela recepção, por estar aqui com vocês e principalmente por poder expandirmos tanto sobre esse assunto numa tarde de sábado maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada, fiquem com Deus. Um bom fim de semana para todos. Beijo e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.